E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão, né? Essa quarentena muito divertida. Então, eu tô fazendo os vídeos de novo porque, né, pra não perder o ritmo e, tipo, pra retomar os conteúdos que a gente já estudou, e daí fica gravado já, né? Daí, tipo, se chegar na hora da prova, você quer estudar por aqui, né? Ver um videozinho explicando, pode ser útil. E também, pra não perder o ritmo, quando a gente voltar, já tá com, tipo, conteúdo, lembrando do conteúdo daqui a um mês. E a minha expectativa é tentar, talvez, fazer um vídeo todo dia, abordando algum conteúdo todo dia. Talvez até dois. Daí, tipo assim, vamos supor que, por um milagre, eu consiga terminar todos os conteúdos, fazer tudo que a gente já estudou, eu posso acabar fazendo coisas que a gente ainda vai estudar, né? Pra gente, tipo, né, ficar mais fácil quando a gente for estudar, já ter uma noção. É, assim, claro, eu não sou professor de matemática, eu não sou professor de biologia, nem de perto, nem quero me comparar com os professores que a gente tem, eles são muito bons, assim. Eu tô aqui, sei lá, tentando dar uma ajuda, né? Eu vou sempre me embasar em livros, já tem alguma coisa. É tudo embaçado, né? Sei lá. Então, tipo, eu vou me embasar em livros, sempre deixar, ou artigos, coisa na internet, assim, e eu deixo na referência. Não tomei como base que tudo que eu digo tá certo. Assim, eu vou tentar pegar coisas que as pessoas falaram que tá certo. Pelo que eu entendo, eu vou explicar, tentar explicar. E daí vocês podem tirar, conferir lá, ver se estou falando certo e tal, e sei lá, promulgar o debate. Eu não sou o senhor do conhecimento, nem de perto. É isso. E daí, acho que já dá pra começar as coisas. Qualquer sugestão, só falar. Bom, a gente vai ver orientação a objetos, porque foi o primeiro que eu fiz, não tem uma explicação. A Nicole me ajudou com os slides, porque eu sou incompetente em fazer coisa bonita, então o que tiver bonito foi a Nicole que fez. Se tiver feio, fui eu. Então já fica bem claro isso. E bom, orientação a objetos, né? Se a gente. Calma aí. Orientação a objetos, se a gente for olhar, é um paradigma, né? Então a gente vai entrar nesse paradigma de programação. Mas aí você vai me perguntar, né? Você, eu sou curioso, o que é um paradigma? Ora, paradigma é um modelo ou padrão a seguir. Basicamente é isso, é um modelo, é um padrão. Então, um paradigma de programação fornece e determina a visão que o programador possui sobre a estruturação e execução do programa. Ou seja, como que eu tenho que construir meu programa? Como que ele vai ficar estruturado? Qual que é o modelo que eu devo seguir? Acho que é uma coisa que pode se assemelhar, por exemplo, a escrever um texto. Qual modelo de texto que eu vou seguir? Se eu vou escrever uma carta, eu tenho um modelo, eu tenho um paradigma para escrita de carta. É uma maneira de se pensar, né, de como se tem que se escrever uma carta. Você vai ter que colocar lá o teu nome, fazer as coisinhas de carta. É diferente de você escrever uma redação, né? Uma redação tipo, sei lá, um artigo científico. É diferente, são coisas diferentes, é um modelo diferente. Uma maneira de se pensar, um padrão a se seguir diferente. Então, basicamente, isso que é um paradigma. Então, a gente vai ter um modelo de se pensar orientado a objetos, né? Que a gente vai entrar, né, a fundo nesses 2 anos, né? Esse ano e próximo ano a gente vê, né? Segunda ementa. Bom, se a gente vai estudar o paradigma orientado a objetos, quer dizer que antes a gente adotava outro paradigma, né? Porque a gente programava no passado, né? Então a gente adotava outro paradigma. E a gente adotava o paradigma estruturado, né? Que é um paradigma que a gente usava quando programava em C, né? Ou C++. O professor fala que não é C++. Certo ponto eu concordo, porque não tem orientação a objetos. Mas, né, tem algumas bibliotecas que não tem C. Então, eu vou colocar aqui. Não sei, eu me abstenho do voto aqui de falar. Vou colocar C ou C++, você escolhe, né? Pro Itamar é C, pro Jefferson é C++. Então, e daí você pode pensar que a programação orientada, não orientada, né? Programação estruturada, que era a que a gente fazia, acho que a gente já tem um conhecimento melhor de como ela funciona, né? Ela vai trabalhar em forma de sequência.
Então, as tarefas são executadas uma após a outra. Então, isso pra gente era bem lógico, né? A gente vai ter, vamos assim dizer, tem lá minhas linhas, né? Vai ser executado em ordem, né? Em ordem das linhas. Não vai executar uma coisa primeiro, outra coisa depois. Não, é sequencial, né? Claro, tem as questões das funções, mas elas são chamadas. Então você chamou a sua função, vai ser executada a que você chamou primeiro, não a que chamou depois. Não tem isso. É sempre em ordem de execução, né? Da sua classe main, né? Vamos assim dizer. A gente tem decisão, né? O nosso if, else, famoso ali. É isso. É a estrutura básica de decisão. O switch também, né? E a gente tem a iteração, né? Que a tarefa é realizada inúmeras vezes. Então a gente vai ter o for, o while, do while. Que são essas estruturas de repetições básicas que a gente viu. Então basicamente é isso. A estruturada, ela é geralmente único e possibilita estruturas mais simples. Então a gente vai ter coisas que a gente conseguia resolver nossos problemas do ano passado tranquilamente. Então, por exemplo, fazer que a gente fez, né? Nem lembro, coisa da lotérica que a gente teve que fazer. Você usava uma programação estruturada, é um problema simples, você consegue resolver com aquilo, né? Não vai exigir algo muito mais, assim, vamos assim dizer, muitos documentos. Não, você consegue fazer um documento ali e você resolve o problema. E usado muito para o ensino de lógica, porque é um controle de fluxo mais fácil, né? Esse controle de fluxo ser mais fácil, né? Ele fica claro até no nome, né? Você tem um controle da estrutura muito bem. Você sabe que vai ser executado. Então você consegue testar muito mais fácil, nesse sentido de tá mais na cara. Assim, você olha e pensa, ok, isso devia executar, aí devia executar isso, aí isso. Então aqui tá errado, aqui tá dando problema. Sei lá, o meu if não tá funcionando, então vou lá e olho aquele if específico. Para explicar lógica é mais fácil, porque ele tem estruturas mais básicas. Então por isso que geralmente é apresentado primeiro esse modelo. Ao mesmo tempo, né, a gente tem um controle de fluxo. Né? Esse controle de fluxo vai levar o nome. Né? Por que a gente tem um controle de fluxo? Porque ele pensa muito na estrutura. Então, se você tem uma forma trabalhada muito na estrutura, ora, é um paradigma estruturado. Né? Então, essa explicação do nome faz sentido. E tem outras coisas, né? Que a gente pode falar sobre isso, mas a gente não precisa entrar tanto porque não é o nosso foco. Né? A gente quer falar mais da orientação a objetos. E só para dar aquela relembrada, eu achei algum código meu do ano passado, tá bem feio aí. Mas tem todas as estruturas ali. Tem um while, tem um if. Você sabe que vai executar. Ele primeiro vai declarar o string letra. Aí sair o palavra. Aí ele vai fazer o cout. Vai colocar um while. Aí ele vai fazer os testes. É uma coisa mais simples. É uma coisa estrutural e um fluxo mais óbvio. Então, é isso que a gente estudava no passado, né? Só para dar a relembradinha ali no C, C++. Né? Bom, agora a gente tem o paradigma orientado a objetos. Ela tenta trazer objetos, coisas da vida real, né? Para a programação. Então, trazer para a programação objetos do mundo real. Opa, bati, vai ficar um som ruim. Então, objeto é justamente por conta disso. Eu estou trazendo uma coisa que existe na vida real e colocar na programação. Os objetos são instâncias. Pulei. Esses objetos podem interagir dentro de um programa. Então a gente vai ter representações de coisas que existem na vida real. E como na vida real, eles vão interagir dentro do programa. Os objetos são instâncias de classes. A gente vai ver exatamente o que é uma classe, o que é um objeto mais pra frente. Mas a ideia é essa, é representar o mundo real. Por exemplo, sei lá, como que eu vou representar uma pessoa? O objeto é isso, eu vou tentar representar uma pessoa. Basicamente essa ideia. Os objetos possuem características e comportamentos, como, continuando o exemplo da pessoa, uma pessoa.
A pessoa vai ter cor da pele, cor de cabelo, são características. E ela tem comportamentos, comer, correr, dormir, atividades que são comportamentos que uma pessoa exerce. E ligação dentro da memória dos componentes dos objetos, diferente da variável. Isso que é uma coisa que o Itamar falou, né? Que se eu tiver no computador, ele vai guardar lá na minha forma estruturada, né, nas variáveis, ele vai guardar lá o meu nome, ele vai guardar no lugar que ele achar. O primeiro lugar que ele achou, guardou. O minha idade, ele vai guardar no primeiro lugar que achou. Pronto. Não precisa estar em ordem, não precisa ter uma relação entre eles, só precisa estar guardado na memória. Já na programação orientada a objetos, se o meu nome e a minha idade são do mesmo objeto, elas são atributos do meu objeto. Então elas são conectadas na memória. Então o teu computador vai identificar esse atributo, não importa onde ele estiver. Ó, nome, isso daqui que está guardando o nome, isso daqui que está guardando idade, são conectados. Então ele tem essa relação dentro da memória, que é importante. Né? E a gente vai ter aqui, né? Depois eu vou explicar mais sobre classe. Aqui um exemplo, né? A gente tem o que a gente fez esse ano já do eletrodoméstico. Então ali tem atributos do eletrodoméstico e métodos que ele exerce, né? E daí ali tem o main e tal, que é para chamar o criar classe, né? Criar objeto, instanciar a classe, né? E é isso, né? E entrando um pouco mais, os objetos eles são instâncias da classe, ou seja, o que isso quer dizer, né? Eu tenho uma classe e a classe ela geralmente vai ser vista como um modelo. A gente tem um modelo, que seria a classe, e daí a gente vai ter instâncias, que seriam coisas, vamos assim dizer, existindo, né? Por exemplo, uma classe eletrodoméstico. O eletrodoméstico, o que um eletrodoméstico tem que ter para ser um eletrodoméstico? Muitas coisas. Ali que nem status, ou cor. Vamos lá, cor. Você concorda que ele tem que ter a cor? Mas aqui eu não estou definindo qual é a cor dele. Se é vermelho, azul, preto. Ele pode ter várias cores. Então quando eu instancio, eu posso definir essa cor, né? Teoricamente, sim, colocando de uma maneira mais simples. Eu posso definir a cor dele. Ou seja, eu estou colocando o elemento da vida real. Porque o elemento da vida real tem cor. E eu preciso escolher uma cor. Ele não pode só dizer, ok, meu celular tem uma cor. Mas ele tem que ter dizer qual cor é. Agora eu posso dizer, os celulares têm cores. Não precisa de qual cor que ele tem. Porque quando eu criar um celular, aí eu vou definir essa cor. É isso basicamente. Então, diferenciando, a gente vai ter que a programação estruturada ele vai trabalhar com dados globais. Então, os procedimentos, tudo vão trabalhar com dados globais. Agora, na programação orientada a objetos, ele vai trabalhar com dados do objeto. Então, os métodos do objeto trabalham com os dados do objeto. Então, você tem uma organização melhor também, né? Porque antes você podia, qualquer função, trabalhar com qualquer dado. Não tinha esse controle, né? Você não tinha um controle bom. Agora, na programação orientada a objetos, você tem um controle melhor. Você tem um objeto, você vai dizer assim, ó, o meu celular, ele pode ligar, né? Ele tem um boolean ali, que define se está ligado ou desligado, né? Olha, ele só pode definir que ele está ligado. Ele não pode definir que sei lá, a minha TV está ligada. Não, só o meu objeto em si. São vários objetos se relacionando, mas você não pode mexer no outro objeto. Aquela propriedade, aquele atributo, aquela característica é daquele objeto. Eu não posso mexer nele. É individual, vamos assim dizer, daquele objeto. Seria essa perspectiva. Então, os dados referentes ao objeto, só os métodos daquele objeto podem mexer, né? Então, vai ficar esse escopo, né? Enquanto não existia isso dentro da programação estruturada. Você tinha até a função lá, os variáveis da função, mas eles estão muito soltos, tem essa questão, né? E daí você tem lá no teu main aquelas variáveis que você cria, todo mundo vai poder mexer, todo mundo pode brincar com elas. Já no objeto aqui, não. Opa lá, calma aí, que tem você pode ter questões de segurança, etc. Fica mais profissional, vamos assim dizer. Opa, eu fui passar e eu não estava no site.
Nossa, vai ficar uns 20 minutos de vídeo, perdão, gente. E daí eu tenho umas coisinhas pra lembrar. Por que programação orientada a objetos é boa, né? Eu coloquei como nem cor, né? Que são só pra lembrar, assim, uma das coisas que é interessante na programação orientada a objetos. Ela é natural, então próximo da realidade, de fácil entendimento dos conceitos. Ela tenta ser próximo da realidade. Por exemplo, quando eu fazia alguma coisa pública, o que eu vou dizer? Vou dizer que é public. Quando uma coisa é privada, eu digo que é private, que é privado. É uma coisa que se aproxima muito da vida real. Extensível, o software tem facilidade para ser estendido. Então, por exemplo, a criação de vários objetos é fácil, né? É fácil criar uma classe. Se um programa é bem feito, é fácil aumentar ele, porque as coisas conseguem ser independentes. Então você tem essa facilidade para aumentar o código, deixar ele mais completo. Manter nível, atualizar e arrumar falhas no programa é mais simples. Como as coisas estão divididas em classes, né? Você tem uma divisão muito clara. Fica mais fácil você identificar erros. Então você tem um erro no arquivo lá. Minha casa não está funcionando. Estou lá na classe casa. O meu objeto ali, eu vou conseguir identificar esse problema mais fácil. Claro, são muitos arquivos, são mais arquivos, mas não é tão difícil. Ele é confiável, a alteração em uma parte do sistema não o compromete. Então você pode alterar, por exemplo, a classe celular, né, sem que afete a classe TV, porque é confiável. Ele não vai afetar. Ele é seguro, ele acaba sendo seguro nesse aspecto. Ele é oportuno, o desenvolvimento pode ocorrer em paralelo. O que isso quer dizer? Que você pode desenvolver partes diferentes do sistema ao mesmo tempo. Então, principalmente trabalhar em grupo, vamos falar assim, eu vou desenvolver aqui a parte do sistema responsável vamos pensar num exemplo do trabalho. Trabalho e pessoa. Eu desenvolvo o trabalho, o meu coleguinha aqui desenvolve a pessoa. Daí a gente vai fazer o relacionamento entre elas. Mas você consegue fazer em paralelo. E ele é reutilizável. Classes e outros elementos criados em um sistema podem ser usados em outros. Então eu consigo aproveitar o que eu fizer em um sistema, fazer em outro. É algo bem útil. Pensando num exemplo, vamos supor que eu criei a classe... Sei lá, não pensei em nenhum exemplo antes. Então você tem a classe automóvel, né? E daí você fez aqui teu automóvel, você fez a classe automóvel pessoa, para dizer que uma pessoa podia comprar um automóvel. Aí depois você vai ter que fazer alguma coisa para uma montadora. Então você vai ter lá a classe montadora e você vai ter que fazer uma classe carro. Você pode aproveitar aquela classe carro que você criou e colocar dentro desse projeto para uma montadora e um carro. Então você pode aproveitar códigos, fica mais fácil de aproveitar os códigos. É isso basicamente. Não era muita coisa, acabou ficando longo o vídeo porque eu acabei explicando muito. Eu gosto de falar um pouco, perdão. Mas para continuar no assunto, né, depois que a gente vai entrar, eu acabei entrando um pouquinho, né, porque é difícil. Eu entendo um pouco agora, Itamar. É difícil você falar de orientação a objetos sem explicar o que é um objeto, uma classe, você acaba entrando em outros conceitos. Mas esse é o foco hoje, vou explicar o que é um paradigma. Então, é um modelo de pensar, como que funciona a programação estruturada, quais são os conceitos básicos e como que funciona a programação orientada a objetos, né? Os conceitos básicos. Qual que é o ideal, como que ele vai seguir. Agora, o próximo vídeo que eu fizer, né? Não sei quando, vou tentar definir objetos, né? O que é um objeto, o que é uma classe, o que são atributos e métodos. Basicamente isso. Esses são esses elementos mais básicos ainda. Eu quero começar bem do começo. E é isso. Obrigado por assistir. Olha só, agradecimento, ficou bonitinho. Olha, eu agradeço a Nicole por isso. Espero poder ter ajudado, fontes, essas coisas aí, né? E um agradecimento especial ao professor Itamar, porque bastante coisa que eu falei aqui eu peguei da aula dele, então agradecimento, né? Usar fonte, sempre bom. E além do apoio da Nicole, obviamente, fazendo os slides. E qualquer conteúdo ali eu vou deixar na descrição as referências. Se eu esquecer, briga comigo. É isso. Muito obrigado.
E até a próxima, eu acho. Eu não sei, eu não tenho frase de finalização nem de começo. É isso. Obrigado.